Então, esse exercício, ele traz para a gente a associação mista de resistores. Por que que é uma associação mista? Porque ela tem elementos que possuem uma associação em paralelo e parte que está associado posteriormente em série. E nós temos que fazer a análise e a identificação desses elementos que estarão em série ou em paralelo também. Como que eu consigo identificar termos que estão em paralelo? Graças à existência de nós. E o que é um nó? Isso aqui é um nó? Não, porque isso aqui é uma curva, porque entra um fio, sai um fio. Aqui eu também tenho uma outra curva. Agora, aqui eu tenho a existência de um nó, porque entra um fio e sai mais de um fio. Aqui eu também tenho um outro nó, aqui eu também tenho um outro nó, e aqui eu também tenho um outro nó. Beleza? E graças à existência desses nós, eu consigo identificar que existem alguns resistores aqui que estão associados em paralelo, que são esses resistores aqui. Para facilitar a nossa organização, eu vou dar nome aqui para os resistores. Não é obrigatório, mas facilita. Esse resistor aqui vai ser o resistor R1, tudo bem? Quem que é o R2, pessoal? Esse aqui de baixo? Então esse aqui é o meu resistor R2. Quem mais que eu tenho? Esse aqui é o meu R3. Tenho aqui também o meu R4. Esse aqui é o meu R5. E eu tenho aqui também o meu R6. E aqui meu resistor R7. Aí fica muito mais fácil de eu conseguir identificar daqui a pouquinho que eu vou estar trabalhando. Então vamos lá. Esses resistores que eu tenho aqui à minha disposição, esse resistor R5, o R4 e o R3, eles estão associados em série ou em paralelo? Em paralelo. Eu sei que eles estão em paralelo porque existem nós separando eles. E como eles estão em paralelo, eu posso fazer o seguinte cálculo. Então, ó, tanto meu resistor R3, o R4 e o meu resistor R5, eles estão associados em paralelo. Como eles estão associados em paralelo, como que vai ficar minha resistência equivalente? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 mais 1 sobre R5. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual. Quem que é o R3? 6. Lembrando que a ordem aqui tanto faz, tá, pessoal? Dei esses nomes apenas por uma questão de organização. Então, 1 sobre 6 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 2. Lembrando que eu já compartilhei com vocês o vídeo também, onde eu explico detalhadamente como você identifica, por que é em paralelo e como que faz o cálculo quando é só paralelo, tá? Aqui eu tenho uma soma de frações com denominadores diferentes. Tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. 6, 3 e 2. Quem que é o mínimo múltiplo comum entre esses números? Aqui eu posso dividir primeiro por 2, 3. Aqui não dá para dividir, copia. 2 por 2, 1. E agora por 3. 3 por 3, opa. 3 por 3 dá quanto? 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. E ele já era 1. 2 vezes 3, 6. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 6. Agora eu divido pelo de baixo e a resposta eu multiplico pelo de cima. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1, 1. Copia o sinal. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 6 por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Com isso, eu encontro 1 sobre a resistência equivalente. Vai ser igual a 1 mais 2 mais 3, 6, dividido por 6. Multiplica o cruzado. 6 vezes REC, 6 REC. 1 vezes 6, 6. 6 está multiplicando, vem para o outro lado dividindo. Quando eu faço essa divisão, eu encontro que o REC é igual a quanto? 1 o quê? Ohms. O que significa essa resistência equivalente de 1 ohms? Que ao invés de eu ter um resistor de 2, outro de 3, outro de 6 associado em paralelo, eu poderia retirar esses 3 resistores e no lugar deles colocar um de 1 ohm,
que ele faz a mesma coisa do meu circuito. Por isso que eu tenho que redesenhar o meu circuito. Sem redesenhar, pessoal, é muito mais difícil. O que é redesenhar? Eu copio o meu circuito da mesma forma que estava ali o anterior, só que ao invés de eu colocar esses 3 resistores associados em paralelo, no lugar dos 3, perceba, no mesmo lugar, eu coloco um só. E quem que é esse um só? É esse de 1. Percebe que o restante do circuito está do mesmo jeito? Só que ao invés daqueles 3 em paralelo, eu coloquei agora só esse de 1 ohm. Ok? Aí agora eu olho para esse circuito, eu não olho mais para o anterior. Eu olho para esse que eu acabei de desenhar. Quando eu olho para esse que eu acabei de desenhar, agora eu tenho que esse resistor que eu acabei de encontrar de 1 ohm e esse outro resistor aqui, eles estão associados de que jeito? Em série. E quando eu tenho resistores associados em série, a resistência equivalente fica muito fácil. Como que é dada a resistência equivalente igual no vídeo que eu compartilhei com vocês? A soma. Então eu vou somar esse resistor de 1 que eu acabei de encontrar com esse meu resistor de 9. Ah, professor, eu não tenho que dar um nome, que agora esse de 1 ohm é o R345 e o 9 é o R6? Pode dar nome, mas não é obrigado a dar nome. O importante é você saber entender aonde ele está localizado. Aí eu faço essa soma. Quanto que vai dar essa resistência equivalente? 10. Então, a resistência equivalente, 1 mais 9, 10 ohms. O que significa esse resistor de 10 ohms que eu acabei de encontrar? Que ao invés de eu ter esses dois em série, eu posso redesenhar o meu circuito e no lugar que eu tinha desses dois, eu coloco só um agora. E quem que é esse um que eu vou pôr? É esse resistor que eu acabei de encontrar. Quem que é esse resistor que eu acabei de encontrar? 10. O de 10 ohms. E aqui você consegue identificar comigo que eu tenho um nó aqui e aqui eu tenho um outro nó? Logo, esses dois estão associados de que jeito? Paralelo. Em paralelo. Então é só eu ir fazendo passo a passo a paradinha. Como eu tenho agora esses dois resistores associados em paralelo, como que eu encontro a resistência equivalente? 1 sobre R. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre... Vou nem colocar R1, R2, R nada. Vou colocar apenas o número que eu tenho ali, que é 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Posso tirar o mínimo? Posso fazer toda aquela parada novamente? Posso. Ou eu posso lembrar que sempre que for apenas... Vou fazer um 2 enorme. 2 resistores em paralelo, eu posso fazer um macete para essa minha equação. Qual que é o macete? A resistência equivalente ao produto pela soma. Ou seja, um resistor vezes o outro, dividido pela soma de um resistor mais o outro. Professor, mas é o 1, é o 2, não é, se tinha dado outro nome. Aqui eu estou generalizando. O que importa é ser um resistor vezes o outro, dividido pela soma de um mais o outro, tudo bem? É uma adaptação dessa equação. Então, aplicando para essa, como que ficaria o meu REC? 10 vezes 10, dividido por 10, mais 10. Como eu continuo por aqui, quem que vai dar 10 vezes 10? 100. 10 mais 10? 20. Quanto que está dando meu REC? 5 o quê? Ohms. Professor, não gostei. Não quero ficar decorando como é que faz esse macete do produto pela soma. Tudo bem? Como que você ia fazer aqui? Você não ia tirar o mínimo múltiplo comum de 10 e 10? Quem que é o mínimo de 10 e 10? Ele mesmo. 10 por 10? 1. 1 vezes 1? 10 por 10? Vezes 1? O que você ia encontrar? 1 sobre REC é igual a 2 dividido por 10. 2 vezes REC? 1 vezes 10? 2 está multiplicando, você ia passar para cá dividindo. Quanto que você encontra de REC? Ou seja, a mesma coisa. O critério de fazer fica a gosto do freguês. Pessoal, aqui eu estou fazendo rápido, que eu estou resolvendo. A ideia do vídeo é você pausar,
Professor, você fala muito rápido, põe na velocidade meio do YouTube. Eu vou estar bem tranquilamente explicando. E tá tudo bem. Cheguei aqui, não entendi mais nada. Volta do zero. Vai fazendo passo a passo no caderno. Aí você vai conseguir fazer. Beleza? Encontrei esse de 5. Adivinha? De novo eu desenho meu circuito. E no lugar desses dois ali que eu tinha em paralelo, agora eu coloco esse meu de 5 ohms. E agora olha para toda essa parada. Os três estão de que jeito? Os três estão associados em série. E como que eu encontro a resistência equivalente, então, total do meu circuito agora? Não é dado pela soma quando está em série? É o de 5 da esquerda, mais o de 5 de cima, mais o de 4 da direita. Quanto que dá minha resistência equivalente? 14 ohms. Ou seja, todo esse circuito do Saci que nós temos aqui em cima me dá a resistência total de todo o circuito de 14 ohms. Tudo bem? Então, esse é o procedimento para eu conseguir encontrar qual é o valor da minha resistência equivalente do meu circuito. Tudo bem? Eu já vou pausar o vídeo nesse momento, vou fazer um outro depois para continuação, que é a parte de realmente fazer agora toda a análise mais bruta, mais aprofundada. Qual que é a DDP de cada elemento? Qual que é a corrente de cada elemento? Para ser o mais aprofundado possível. Mas para encontrar resistência equivalente é isso. Tranquilo? Sim. Essa parte é de boa. Essa parte está de boa. Ótimo.